Uma enfermeira pegou o velho apito do seu avô para entreter o filho surdo de um chefe da máfia, apenas para tentar fazê-lo sorrir. O som que saiu mudou tudo. O menino ouviu e o seu pai não a deixou ir embora até entender o motivo. O lustre de cristal projetava luzes fragmentadas no rosto de Alessandro Vitali, que estava na nova ala pediátrica do hospital, rodeado por pessoas que sorriam demais e riam alto demais. Ele detestava esses eventos, mas as aparências eram importantes no seu mundo, talvez mais do que o próprio sangue. Senhor Vitali, a sua generosidade mudará inúmeras vidas, disse o diretor do hospital, apertando a mão dele com entusiasmo ensaiado. O sorriso de Aleandro nunca chegou aos olhos. As crianças merecem uma oportunidade, não é verdade? O que ele não disse, mesmo a minha, que nunca ouvirá a voz do próprio pai. Lucas, de 6 anos, estava ao seu lado, com a mãozinha agarrada ao casaco de Aleandro. Os olhos escuros do menino acompanhavam a multidão com a intensidade de alguém que aprendeu a ler o mundo apenas através da visão. Dois guarda-costas os flanqueavam como sombras. Marco à esquerda, Vincent à direita, sempre atentos, sempre prontos. Alessandre olhou para o filho. O rosto de Luca exibia aquela expressão familiar e distante, preso em seu mundo silencioso. Os médicos usavam palavras como perda auditiva neural sensorial congênita e danos nervosos permanentes. Termos sofisticados que significavam a mesma coisa. O seu filho nunca ouviria um tiro, um aviso ou a palavra corra. No mundo de Alessandra, isso era uma sentença de morte à espera de acontecer. Papá Lucas assinou, os seus pequenos dedos movendo-se com precisão treinada. Cansado, Alessandre acenou com a cabeça e assinou de volta. Logo, o Sr. Vitali, um fotógrafo, avançou apressadamente. Uma foto com o seu filho para o boletim informativo do hospital. Antes que Alessandro pudesse recusar, o telemóvel de Marco vibrou. A expressão do guarda-costas escureceu quando ele se inclinou para perto. Chefe, temos uma situação. A ama do menino. Ela não está a responder. Acidente de carro na ponte. Ela está bem, mas não pode vir. Aleandro cerrou os dentes. Tinha exatamente 45 minutos de discursos, apertos de mão e gratidão falsa pela frente. Não podia sair. Não podia parecer fraco abandonando o seu próprio evento de caridade. Mas Luca já estava exausto, oprimido pela multidão que não conseguia ouvir, mas sentia a pressão. Encontre alguém, disse Alessandro baixinho. Agora! Mia Shun estava há 3 horas no seu turno, quando o administrador do hospital apareceu no corredor com um ar frenético. Mia, preciso de um favor. É algo invulgar. Mia ergueu os olhos dos seus gráficos, exausta. O seu turno de 12 horas começou depois de deixar o seu filho, Danny, no apartamento da vizinha, porque não tinha dinheiro para pagar a creche este mês. O aluguer estava lá atrasado novamente. O material escolar de Dai foi comprado com um cartão de crédito que ela não conseguia pagar. A palavra não parecia um luxo que ela não podia se dar. Que tipo de favor? O Sr. Vitali, o doador, responsável pelo seu filho, teve uma emergência. Precisamos de alguém para cuidar do menino por 1 hora, talvez menos. Ele é surdo, muito bem comportado, só precisa de supervisão na sala silenciosa enquanto o pai termina o evento. O estômago de Mia revirou. Ela já tinha visto Alessandro Vitali à distância. O fato elegante, os olhos frios, os homens que se moviam à sua volta como uma unidade militar. Todos os funcionários sussurravam sobre ele. Doador generoso. Ligações poderosas. Não faça perguntas. Não sou babá. Sou uma... Eu sei, mas você... Tomar pão e passar, só sei. Mas você é a única funcionária com formação pediátrica disponível no momento que não está ativamente com um paciente. Por favor, Mia. 1 hora. Os olhos do administrador expressavam algo entre desespero e advertência. Mia pensou nas mensalidades escolares de Dani, atrasadas há 3 semanas. O e-mail rígido do diretor. Compreendemos que os tempos são difíceis, mas tudo bem. 1 hora. Lucas estava sentado na pequena sala adjacente ao salão de eventos, a colorir com precisão mecânica. Cada traço do lápis de cera ficava dentro das linhas. O seu guarda-costas estava do lado de fora, visível através da porta de vidro, o seu corpo grande bloqueando a maior parte da luz. Mia entrou com um sorriso gentil, movendo-se lentamente para não assustá-lo. Ela já tinha trabalhado com crianças surdas durante a sua rotação pediátrica.
O segredo era paciência e presença. Ela acenou para chamar a sua atenção. Luca olhou para cima, aqueles olhos escuros avaliando-a com uma inteligência inquietante para uma criança de 6 anos. Mia fez sinais lentamente. Olá, sou a Mia. Estou aqui para lhe fazer companhia. As sobrancelhas de Luca levantaram-se ligeiramente. Ele respondeu com sinais. Sabe um pouco de linguagem de sinais. Aprendi na escola. Ele observou-a por um momento, depois voltou a colorir. Mia sentou-se à sua frente, notando os ombros caídos e a tensão no seu pequeno corpo. Não era apenas uma criança cansada. Era uma criança solitária. 20 minutos se passaram em um silêncio confortável. Luca desenhou o que parecia ser uma fortaleza com pequenas figuras dentro. Mia observava, com o coração apertado ao ver como ele trabalhava meticulosamente, como se a perfeição pudesse protegê-lo. Então, o lápis de cera rolou da mesa. Quando Mia se abaixou para pegá-lo, a sua mão roçou o bolso do seu avental. Ela sentiu o formato familiar do apito do seu avô, aquele que ela encontrou entre os pertences dele depois que ele faleceu no ano passado. Ela o carregava como um talismã, embora nunca tivesse soprado nele. Parecia muito precioso, muito frágil, mas, olhando para a expressão isolada de Luca, ela tomou uma decisão impulsiva. Ela tirou o apito de madeira. Era pequeno, com o comprimento aproximado da palma da sua mão, esculpido com padrões intrincados em espiral que refletiam a luz. A madeira era escura, quase preta, e lisa devido aos anos de uso. Mia ergueu-o, fingindo soprar nele com expressões exageradas, tentando fazer Lucas sorrir. Ele observava-a com leve curiosidade. Nada mais. Por que não? Ela pensou que ele não conseguia ouvir de qualquer maneira. Mia levou o apito aos lábios e soprou. O som que saiu não era como nenhum apito que ela já tivesse ouvido. Era grave e agudo ao mesmo tempo, uma frequência que parecia vibrar não através do ar, mas através dos seus ossos. As luzes fluorescentes da sala piscaram. A água num copo próximo ondulou e a cabeça de Lucas virou-se para ela como se tivesse sido atingida. Os seus olhos arregalaram-se, assustadoramente arregalaram-se. A sua boca abriu-se num suspiro silencioso. As suas mãos voaram para os ouvidos, depois caíram, trêmulas, sobre a mesa. Meu Deus, sussurrou Mia, baixando o apito. Consegues? Ouviste isso? Lucas olhou para o apito como se estivesse vivo. Lentamente, trêmulo, estendeu a mão na sua direção. A porta se abriu com um estrondo. Alessandro Vatitali estava na entrada, com o rosto sem cor. Atrás dele, os dois guarda-costas tinham as mãos dentro dos casacos. Nas suas armas, Mia percebeu com horror. O que fizeste? A voz de Aleandro era pouco mais que um sussurro, mas carregava o peso de uma ameaça. O que diabos acabaste de fazer com o meu filho? Luca virou-se para o pai e sinalizou algo freneticamente, com as suas pequenas mãos voando. A expressão de Aleandro mudou de fúria para choque e para algo que Mia não conseguiu identificar. A voz de Aleandro falhou. Ele diz que ouviu algo. O meu filho diz que ouviu algo. O apito, de repente, pareceu pesado na mão de Mia, como se pesasse 1000 quilos. Os olhos de Aleandro fixaram-se nele, depois no rosto dela. Quem é você? Quem a enviou? Não sou ninguém. Sou apenas uma enfermeira. Só estava a tentar mostrar-me. Alessandra atravessou a sala em 3 passos. Toque novamente agora. As mãos de Mia tremiam enquanto ela levantava o apito. Ela olhou para Luca, cujo rosto exibia uma esperança desesperada, a primeira emoção real que ela via nele. Ela soprou. O som encheu a sala novamente, aquela frequência impossível. E desta vez, Luca não apenas reagiu. Ele sorriu. Um sorriso puro e genuíno que transformou todo o seu rosto. Então, ele começou a chorar. Alessandro ajoelhou-se e puxou o filho para os seus braços, fazendo sinais nas costas do rapaz. Está tudo bem, está tudo bem. Vamos resolver isto. Por cima do ombro do filho, os olhos de Aleandro encontraram os de Mia. A suspeita ainda estava lá, mas agora misturada com outra coisa. Uma esperança desesperada e perigosa. Tu vais conosco, disse ele. Não era um pedido, e tu vais levar aquele apito. Mia olhou para a porta, onde os guarda-costas agora bloqueavam completamente a sua saída. Pensou em Dani à espera em casa, nas contas na sua bancada, na sua vida simples, difícil, segura. Aquela vida que ela percebeu que tinha acabado. A viagem de carro até a propriedade de Alessandra parecia ser engolida pela escuridão.
Mia sentou-se no banco de trás de um SUV preto, encurralada entre assentos de couro caros, com o telemóvel apertado na mão. Ela conseguiu enviar uma mensagem para o vizinho. Estou atrasada, emergência no trabalho. O Danny pode dormir aqui? A resposta veio imediatamente. Claro, Han, ele já está a dormir. Pequenas misericórdias. Luca estava sentado à sua frente, ao lado do pai, ainda segurando um elefante de pelúcia, os olhos a saltar entre Mia e o apito que lhes pediram para manter a vista na mão. Alessandro não falava desde que saíram do hospital. Ele apenas olhava pela janela, com o maxilar cerrado, uma mão apoiada no ombro do filho. O silêncio era sufocante. Dirigiram por 40 minutos pela zona rural de Connecticut, finalmente virando por portões de ferro que se abriram sem que ninguém pressionasse um botão. Câmaras de segurança acompanhavam os seus movimentos. A casa, não, mansão, emergiu das árvores como algo saído de um romance gótico, paredes de pedra, janelas em arco e área suficiente para abrigar uma pequena vila. Dentro, disse Alessandro quando o carro parou. Mia queria discutir, exigir respostas, ligar para alguém. Mas para quem? A polícia. E dizer o quê? Que um homem poderoso insistiu. Ela explicou sobre o apito. O hall de entrada era todo em mármore e madeira escura. Um lustre pendia no teto como uma ameaça de cristal. Alessandro levou-os a um escritório repleto de livros que provavelmente custavam mais do que o salário anual de Mia. Ele apontou para uma cadeira de couro. Sente-se. Mia sentou-se. Luca foi levado por uma mulher mais velha que apareceu do nada, acenando gentilmente para o menino. Ele olhou para Mia uma vez antes de desaparecer no andar de cima. Alessandro serviu-se de uma bebida, algo âmbar num copo de cristal. Não lhe ofereceu uma. Fale, disse ele, virando-se para ela. O apito. Onde o conseguiu? Do meu avô. Ele morreu no ano passado. Encontrei-o entre os seus pertences. O nome do seu avô? Shuni. Ele era da Sicília, mas mudou-se para a Sicília. Os olhos de Aleandro ficaram mais perspicazes. De que parte? Uma pequena aldeia perto de Polarmo. Castellammare. Acho que ele partiu quando era jovem. Alessandro pousou o copo com um controlo deliberado. Castellammare Delgo. Sim. Por quê? Sabe de que é feito esse apito? Mia olhou para ele, a madeira escura a brilhar sob a luz da lâmpada. Madeira. O meu avô esculpia coisas. Era o seu hobby, não apenas madeira. Alessandro aproximou-se e Mia lutou contra a vontade de se recostar. O meu filho é surdo desde que nasceu. 5 especialistas, 3 países, tratamentos experimentais que custam mais do que a maioria das pessoas ganha numa vida inteira. Nada funcionou. Nada sequer chegou perto. Então você entra numa sala e sopra num pedaço de madeira esculpida e ele ouve. Não entendo o que você quer que eu faça. Quero saber se trabalhas para alguém. A sua voz baixou para um tom perigoso. Os Moretis, os russos, alguém que sabia sobre o meu filho e te enviou com esse apito para te aproximares de mim. Mia prendeu a respiração. Sou enfermeira. Trabalho 60 horas por semana para alimentar o meu filho. Não conheço nenhum Moretti ou russo. Mal o conheço, exceto pelo facto de ter doado uma ala do hospital. O seu avô, o que fazia ele? Era marceneiro, carpinteiro, fazia móveis, pequenas esculturas. Nunca falava muito sobre a Sicília. Partiu antes da guerra. Alessandro estudou o rosto dela como se estivesse a ler um documento escrito numa língua que só ele compreendia. Finalmente pegou no telemóvel e fez uma chamada. Marco, preciso de uma verificação completa dos antecedentes. Mia Churn, enfermeira no Mercy General. O avô dela, Chini, era originário de Castellare del Gulfo. Tudo até amanhã de manhã. Desligou sem esperar por uma resposta. Não pode simplesmente investigar-me. Tenho direitos. Todos têm direitos até se tornarem uma ameaça para o meu filho. A expressão de Aleandro suavizou-se ligeiramente, uma rachadura na armadura. Mas não acho que seja o caso. Não intencionalmente. Sentou-se na cadeira à frente dela, parecendo subitamente exausto. A minha mulher morreu ao dar à luz o Luca. Hemorragia. Os médicos optaram por salvar o bebê. Quando ele nasceu, estava silencioso, não chorava, não respondia ao som. Disseram que foi privação de oxigênio durante o parto. A culpa foi minha por escolher quem vivia. A sua voz estava vazia. Passei 6 anos a tentar consertar o que estraguei. E numa noite, você fez o que eu não consegui. A raiva de Mia suavizou-se, apesar dela. Eu não fiz nada.
Não sei como é que aquele apito. Vou descobrir. Alessandro inclinou-se para a frente e disse: E tu vais ajudar-me. Estou a oferecer-te um cargo temporário como cuidadora do Luca. Trarás o apito todos os dias. Vamos documentar as respostas dele. Vou pagar-te 20.000 por mês. A mente de Mia ficou em branco. 20. Isso não inclui alojamento, se precisares. Cobertura médica. O que precisares. Tenho um filho, Danny. Ele tem 8 anos. Trazo. Há uma escola nas proximidades. Uma das melhores do estado. Eu pago a mensalidade. Era demais. Rápido demais. Bom demais. Por quê? Mia sussurrou. Por que eu? A expressão de Alisandra endureceu novamente. Porque esse apito é a única coisa que já tocou o meu filho. E até eu entender o que é e como funciona, tu és a pessoa mais valiosa do meu mundo. Ele fez uma pausa. O que também faz de ti a pessoa mais perigosa para quem quer me magoar. Isso é sobre proteção ou investigação? Ambos. Mia olhou para o apito na palma da mão. O rosto do avô surgiu na sua memória. O seu sorriso gentil, as suas mãos cuidadosas a moldar madeira. O que é que ele sabia? O que é que ele lhe deixou? 1 mês, disse ela finalmente, a título experimental. E preciso de explicar isto ao Danny de alguma forma. Alessandro acenou com a cabeça. O Marco vai levá-la à casa esta noite. Arrume o que precisa. Começa lá amanhã, como se fosse uma ordem. O guarda-costas apareceu na porta. Mia levantou-se com as pernas trêmulas. Senhor Vitali. Alessandro, ele corrigiu. Se vai estar na minha casa, use o meu nome. Ela acenou com a cabeça e seguiu Marco com o apito pesado no bolso. Atrás dela, ouviu Alessandro fazer outra chamada. Arranje-me tudo o que temos sobre Castellare dello, lendas locais, registros históricos, tudo. A porta fechou-se e Mia percebeu que tinha acabado de fazer um acordo com o diabo. Ela só esperava que o diabo cumprisse as suas promessas. O laboratório de aiologia ficava num edifício sem placa, acessível por um elevador privado que exigia um cartão magnético. Mia estava na propriedade de Aleandro há 3 dias e ainda estava a descobrir a profundidade dos seus recursos. Esta instalação não existe oficialmente, explicou Alessandro, enquanto caminhavam por um corredor branco e estéril, com Luca entre eles, segurando as mãos dos dois. Os médicos aqui trabalham para pessoas que precisam de discrição. Quer dizer criminosos, disse Mia antes que pudesse se conter. Os lábios de Alessandro se contraíram. Quero dizer pessoas que valorizam a privacidade. A principal aiologista era a doutora Patel, uma mulher na casa dos 50 anos com olhos perspicazes e mãos gentis. Ela se ajoelhou ao nível de Luca, sinalizando. Olá, menino corajoso. Vamos brincar alguns jogos hoje. Tudo bem? Luca assentiu, embora seu aperto na mão de Mia tenha se intensificado. Nos últimos 3 dias, algo inesperado aconteceu. Luca se apegou a Mia como uma sombra. Ele esperava por ela na porta todos os dias de manhã, ajudava a preparar o café da manhã e insistia para que ela estivesse presente em tudo. Alessandre observava essa mudança com uma expressão que Mia não conseguia decifrar. Algo entre gratidão e dor. Primeiro faremos os testes padrão, explicou a Dora Patel, levando-os a uma cabine à prova de som. Depois, tentaremos com o apito. Durante 1 hora, realizaram os testes auditivos tradicionais. Luca não mostrou qualquer resposta, nenhuma frequência, nenhum volume. Os gráficos no ecrã da doutora Patel permaneceram planos como autoestradas. Ela examinou fisicamente os seus ouvidos, realizou testes de tempenometria, mediu os seus reflexos acústicos. Estruturalmente perfeito, murmurou ela, franzindo o sobrolho para o ecrã. Os seus canais auditivos estão desobstruídos, os tímpanos intactos, os oículos a funcionar. Isto deveria funcionar. Mas não funciona, disse Alessandro secamente. Não, o hardware está bom. É como... A doutora Patel fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. É como um rádio perfeito que não está sintonizado em nenhuma estação. Tudo o que é necessário para receber o sinal está lá, mas o sinal em si não está a conectar. Mia pegou no apito. E agora? Eles posicionaram Luca de volta na cabine, com elétrodos ligados ao seu couro cabeludo para uma leitura de EEG. Mia ficou do lado de fora do vidro, sentindo o apito quente na sua mão, apesar do ar frio. Ela o levou aos lábios e soprou. O som encheu a sala de observação, aquela frequência impossível que fazia os seus dentes vibrarem. Dentro da cabine,
A cabeça de Luca virou-se imediatamente para o alto-falante que transmitia o som. Os seus olhos arregalaram-se brilhantes. Meu Deus, sussurrou o Dr. Patel, olhando para os seus monitores. Olhe para isto. O EG explodiu em atividade. Ondas de respostas neurais cascateavam pela tela em padrões que Mia não compreendia, mas podia perceber que eram significativos pela forma como a mão do Dr. Patel tremia. O seu córtex auditivo está a iluminar-se como a Times Square. Mas não é só isso. Olhe para estas áreas. Os seus centros de processamento sensorial, o seu córtex motor, até mesmo o seu sistema lírico. Isto não é apenas audição, é uma resposta de todo o corpo. Alessandro inclinou-se para mais perto. O que isso significa? Significa que não é o processamento de som como o entendemos. O som normal viaja através do ouvido, converte-se em sinais elétricos e é processado em regiões específicas do cérebro. Isto, ela lá apontou para a tela, isto está a estimular tudo ao mesmo tempo, como se todo o seu sistema nervoso estivesse a receber a frequência, não apenas os seus ouvidos. Isso é possível? Mia perguntou. De acordo com tudo o que sei. Não, o Dr. Patel reproduziu a gravação analisando a forma de onda. A frequência aqui está a oscilar entre intervalos que os humanos não deveriam ser capazes de ouvir, subsônica e ultrassônica simultaneamente. Deveria ser impossível produzir isso com um simples apito de madeira. O telemóvel de Aleandro vibrou. Ele olhou para ele e sua expressão ficou sombria. Marco descobriu algo sobre a madeira. Ele abriu um e-mail, virando a tela para o Dr. Patel e Mia. Mostrava um documento digitalizado, amarelado pelo tempo, escrito em italiano com uma tradução em inglês abaixo. Diziam que as árvores ressonantes de Castellammare cresciam em solo alimentado por nascentes vulcânicas. Os curandeiros locais esculpiam instrumentos com a sua madeira, alegando que podiam afinar os ossos e alcançar os espíritos. A prática foi proibida pela Igreja em 1847 por ser considerada herética. O bosque foi destruído em 1923. Pouco destruído, repetiu Mia. Mas o apito do meu avô tem pelo menos 70 anos com base no desgaste, concluiu Alessandro. O que significa que ou o bosque não foi completamente destruído ou alguém preservou a madeira. A doutora Patel removeu os elétrodos de Luca, que imediatamente correu para Mia, sinalizando novamente, por favor. Mia olhou para Alessandro, que acenou com a cabeça. Ela soprou o apito mais uma vez. Desta vez, Luca não se limitou a reagir. Ele fechou os olhos e balançou ligeiramente, como se estivesse a sentir a música em todo o seu corpo. Quando Mia parou, ele abriu os olhos, que estavam molhados de lágrimas. Ele sinalizou para o pai. É como cores, mas nos meus ossos. A compostura cuidadosamente mantida por Aleandro se quebrou. Ele puxou Luca para os seus braços, enterrando o rosto nos cabelos do filho. A doutora Patel silenciosamente se retirou, dando-lhes privacidade. Mia começou a segui-la, mas a voz de Aleandro a impediu. Não, ele olhou para cima, com os olhos vermelhos. Você deve ficar aqui para isso. Luca se afastou e fez sinais para os dois. Podemos encontrar mais? Mais madeira que canta. Aleandro e Mia trocaram olhares. O mesmo pensamento passou entre eles, não dito, mas claro. Talvez. Alessandro sinalizou lentamente. Gostarias disso? Luca acenou com a cabeça ansiosamente, o mais animado que Mia já o tinha visto. Quando saíram do laboratório, o telemóvel de Aleandro vibrou novamente. Desta vez, quando ele leu a mensagem, todo o calor desapareceu do seu rosto. O que é? Mia perguntou. O contacto de Marco em Itália. Alguém tem feito perguntas sobre Castellammare, sobre as árvores ressonantes. Ele olhou para ela com fria determinação. Alguém sabia que viríamos procurar. Quem? Aleandro cerrou os dentes. Os Moretis, eles são donos do terreno onde ficava o bosque. As portas do elevador se abriram e Mia sentiu o peso do que haviam começado a se instalar sobre ela como um sudário. Eles não estavam mais apenas perseguindo um milagre. Estavam caminhando para uma armadilha. O clube social na Mulberry Street parecia qualquer outro restaurante italiano visto de fora. Toldo vermelho, cortinas xadrez, uma placa desbotada com os dizeres Lombardi's Est. 1952. Mas todos em certos círculos sabiam o que acontecia na sala dos fundos depois da meia-noite. Vincent Moretti sentou-se numa mesa de canto, girando uma chávena de café expresso entre os dedos.
Ele era mais jovem do que a maioria dos homens na sua posição, tinha 38 anos, era ambicioso e ansiava pelo poder que o seu irmão mais velho se recusava a partilhar. À sua volta, o fumo subia em espirais até o teto, enquanto homens em fatos caros discutiam remessas, territórios e dinheiro em linguagem codificada. O teu irmão está a amolecer, disse Carlo, o colaborador mais próximo de Vincent, um homem com os nós dos dedos marcados por cicatrizes e olhos sem vida. Aquele erro com os médicos de Brooklyn custou-nos $500.000. Vincent não respondeu. Ele observava o Dr. Russo do outro lado da sala, médico pessoal de Alessandro Vitali, aquele que tratava Lucas desde o nascimento. O médico estava bêbado, rindo alto demais, falando demais. Milagroso, estou a dizer. O Dr. Garuso balbuciou para os homens ao seu redor. 6 anos sem nada e, de repente, o garoto ouve alguma coisa. O Vitali tem uma enfermeira com um apito mágico ou algo assim. A atenção de Vincent aguçou-se. Levantou-se suavemente e atravessou a sala. Dr. Russo, disse ele, sentando-se na cabine com um sorriso que não chegava aos olhos. É uma história e tanto. Conte-me mais sobre esse milagre. O rosto do médico empalideceu ao reconhecer Vincent. Eu não devia ter dito nada. Confidencialidade do paciente. Claro. Vincent pediu mais vinho. Mas entre amigos, certamente o filho surdo de Alessandro Vitali pode de repente ouvir. Isso é notável. O álcool tinha soltado demais a língua do médico para parar agora. Não ouvir exatamente reagir a uma frequência específica de algum apito de madeira. Esta mulher tem. Eles levaram o menino para o laboratório privado de Vitali. As leituras eram sem precedentes. Um apito de madeira, repetiu Vincent lentamente. E esta mulher, ela trabalha para Alessandro. É enfermeira, mãe solteira. Mia alguma coisa. Shin, acho eu. O Dr. Russo inclinou-se conspiratoriamente. Vitali está obcecado. Pagava-lhe 20.000 por mês só para ficar na casa dele com o apito. Ele está a investigar a madeira. Mandou pessoas para a Sicília. A mente de Vincent acelerou. Alessandro Vitali a investigar algo na Sicília. A pagar uma fortuna por um pedaço de madeira. A agir desesperadamente. Homens desesperados cometem erros. Sicília, Vincent disse casualmente. Onde exatamente? Castellare. Ouvi alguém mencionar, mas não sei mais do que isso. Juro. Vincent deu uma palmada no ombro do médico. Claro. Obrigado pela conversa agradável, doutor. Talvez devesse ir para casa. Parece cansado. Depois de o médico sair, Vincent voltou para a sua mesa, onde Carlo esperava. Arranja-me tudo sobre Castellammare del Gulò. Registros de terrenos, propriedades, tudo. O que estamos à procura? Tudo o que Alessandro Vitali acha que vale a pena para curar o seu filho. Os olhos de Vincent brilharam. Se ele quer, nós ficamos com isso primeiro. Se o seu filho consegue ouvir por causa de um pedaço de madeira, imagina o que poderíamos fazer com isso. Aplicações médicas, contratos militares. Os americanos pagam milhares de milhões por novas tecnologias. Achas que é real? Um apito mágico? Acho que Alessandro Vitali não persegue contos de fadas. Se ele acredita que é real, isso é suficiente. Vincent pegou no telemóvel. E há mais uma coisa. O facto de o filho ser surdo era a sua fraqueza. Todos sabiam disso. Uma desvantagem no nosso mundo. Se Vitali encontrou uma maneira de resolver isso, ele ganha força. Não podemos deixar isso acontecer. Carlo acenou com a cabeça lentamente. Então, vamos encontrar essa enfermeira, essa Mia Chan. Ainda não. Primeiro, vamos controlar a fonte. O meu irmão idiota cedeu os direitos de desenvolvimento de terrenos em Castela há 3 anos. Um acordo com o governo local. Lembro-me porque ele se queixou de que o solo vulcânico dificultava a construção. Vincent sorriu friamente. Aposto que é exatamente onde Vitali está a procurar. Quer ir à Sicília? Quero olhos no terreno. Descubra o que há de tão especial nessa área. E Carlo, a voz de Vincent baixou. Se ainda houver alguma madeira mágica, queime-a. Toda ela, antes que Vitali chegue lá. E a mulher, vamos vigiá-la. Ela é a chave para o apito. Quando for a hora certa, vamos levá-la. Se Vitali quer brincar com milagres, ele vai aprender que eles têm um preço. A 3.000 milhas de distância, Alessandro estava sentado no seu escritório a ler o último relatório de Marco com as mãos apertadas sobre o papel. Eles sabem, disse ele baixinho.
Marco estava junto à porta, de braços cruzados. O doutor Russo foi visto em Lombardy ontem à noite, bêbado, a falar. Tolo. Alessandro amassou o papel. Quanto tempo até Vincent agir? Ele já enviou homens para a Sicília. O nosso contacto viu-os a fazer perguntas em Castellammare ontem. Alessandro levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, podia ver Luca e Mia no jardim. Ela estava a ensinar o seu filho a sentir as vibrações através de um tambor. As suas mãos moviam-se ao ritmo. Luca ria-se. Na verdade, ria-se de uma forma que Alessandro raramente ouvia, o que lhe causava dor no peito. Dupla segurança na casa, disse Alessandro. E prepare o avião. Vão para a Sicília. Vamos para a Sicília. Todos nós. Alessandro afastou-se da janela. Se os Moretti querem o bosque, podem tentar tirar-mo pessoalmente. Chefe, levar a mulher e o seu filho para território hostil. Ficar aqui torna os alvos fáceis. Pelo menos na Sicília, controlo as variáveis. A voz de Alessandro endureceu. E eu preciso ver o bosque com os meus próprios olhos. Se houver mais daquela madeira, se houver uma maneira de ajudar Luca permanentemente, não vou deixar Vincent Moretti queimá-la por despeito. Marco hesitou. A mulher, Mia, ela não sabe no que está se metendo. Então está na hora, ela lá aprendeu. Alessandro se dirigiu para a porta. Partimos amanhã à noite. Faz as malas para uma semana. E Marco, traz todos em quem confiamos. Esta não será uma viagem pacífica. Enquanto Alessandro caminhava em direção ao jardim para dizer a Mia que iriam para a Sicília, ele não viu o sedã preto estacionado 3 casas abaixo, nem o homem dentro dele com uma lente teleobjetiva a tirar fotos de Mia e Luca através da cerca. As fotos já estavam a ser enviadas para o servidor seguro de Vincent Moretti. A armadilha estava a ser montada, e ambos os lados estavam a cair nela de olhos bem abertos. A vila de Castellame d'Elgo agarrava-se à costa siciliana como uma lapa, toda em pedra descolorida pelo sol e ruas estreitas que cheiravam a sal marinho e funcho selvagem. Mia não vinha aqui desde os 7 anos. E mesmo assim, tinha sido breve, um único verão visitando a irmã do seu avô antes da velha senhora falecer. Agora, parada na praça de paralelepípedos com a mão de Luca na sua e a equipa de segurança de Alessandra espalhada como um pequeno exército, ela sentia como se tivesse entrado numa memória que não lhe pertencia. A sua tia mora onde? Alessandro perguntou, estudando um mapa no seu telemóvel. No alto da colina, a casa amarela com persianas azuis. Pelo menos foi o que o meu avô me disse. Mia mudou a mochila que continha o apito. Ela não a tinha tirado dos olhos desde que embarcaram no jato particular de Aleandro. Se ela ainda estivesse viva, teria quase 90 anos agora. Danny caminhava ao lado deles, com os olhos arregalados de admiração. O menino de 8 anos tinha se adaptado surpreendentemente bem à viagem repentina, especialmente depois que Alessandro explicou que haveria aventura e gelato. Agora ele apontava para tudo: os barcos de pesca, as ruínas do castelo medieval, os velhos a jogar cartas do lado de fora de um café. Mãe, foi aqui que o bisavô nasceu? Em algum lugar perto daqui? Sim. Subiram a rua íngreme, com Marco e 2 outros guardas atrás deles. Os moradores locais observavam-nos passar com uma curiosidade suspeita, reservada para forasteiros com muito dinheiro e objetivos. Alessandro estava vestido de forma casual, sem fato, apenas calças de ganga escuras e uma camisa de linho, mas ainda assim movia-se com uma autoridade que o marcava como perigoso. A casa amarela ficava no final de um beco estreito. As suas persianas azuis estavam desbotadas, quase cinzentas. Buganvílias espalhavam-se pelas paredes como cascatas roxas. Antes que Mia pudesse bater, a porta se abriu. A mulher que estava ali era pequena e encurvada pela idade, mas seus olhos eram afiados como vidro quebrado. Ela olhou para Mia por um longo momento, depois sorriu, com metade dos dentes faltando. A neta de Chunwei, disse ela em italiano. Tem o nariz dele, Zia. Júlia Mia respondeu em italiano hesitante. Lembra-se de mim? Lembro-me de tudo. O olhar da velha senhora desviou-se para Alessandro, depois para os guardas, e o seu sorriso desvaneceu-se. E lembro-me do que homens como vocês trazem para lugares tranquilos. Violência. Não estamos aqui para violência, disse Alessandro em italiano perfeito. Estamos aqui por informação. Informação sobre o que o meu irmão deixou para trás. Imagino. Júlia se afastou-se. Mas só vocês os 3.
Os soldados ficam lá fora. Esta é uma casa pequena, com paredes antigas. Eles vão ouvir tudo de qualquer maneira. Entraram numa sala de estar escura que cheirava a azeite e lavanda. Ícones religiosos cobriam todas as superfícies. Maria, vários santos, um crucifixo que parecia esculpido na mesma madeira escura do apito de Mia. Júlia fez um gesto para que se sentassem e, em seguida, acomodou-se numa cadeira gasta com um grunhido. Lucas ficou perto de Mia, a fazer sinais. Ela é muito velha. Os olhos de Júlia acompanharam o movimento das mãos dele. O rapaz é surdo. Sim, Alessandro disse baixinho. Mas não completamente. O olhar de Júlia fixou-se na mochila de Mia. Trouxeste-a, o apito do meu irmão. Mia prendeu a respiração. Sabe sobre isso, criança? Eu ajudei-o a esculpi-lo. As mãos envelhecidas de Júlia tremiam ligeiramente enquanto ela pegava uma pequena caixa de madeira na mesa lateral. Ela a abriu, revelando fotografias amareladas. Wee tinha 15 anos quando descobrimos o bosque. Eu tinha 12. Nosso pai nos proibiu de ir. Disse que era uma terra amaldiçoada onde as árvores cantavam para os mortos. Ela entregou uma fotografia a Mia. Ela mostrava dois adolescentes em pé diante de árvores enormes, com troncos pretos retorcidos e folhas prateadas. Mesmo na imagem desbotada, as árvores pareciam sobrenaturais. As árvores ressonantes, continuou Júlia, restavam apenas 7 naquela altura. A igreja ordenara que a maioria fosse destruída séculos atrás. Muitos curandeiros as usavam para bruxaria, mas o nosso avô plantara novas árvores em segredo num bosque escondido além das antigas cavernas vulcânicas. Alessandro inclinou-se para a frente. Elas ainda estão lá? A expressão de Júlia escureceu. Não é o primeiro a fazer essa pergunta esta semana. Os Moretos, disse Alessandro secamente. 3 homens. Vieram há 4 dias perguntando sobre o bosque, sobre as árvores. Não lhes disse nada, mas outros falaram. E as famílias antigas lembram-se das histórias. Os Moretes ofereceram dinheiro pela localização. Ela cuspiu no próprio chão. Dinheiro sujo. Alguém lhes contou? Paulo Carbone, um bêbado que precisava de dinheiro. Ele levou-os às cavernas ontem. Os olhos de Júlia brilharam. Eles não voltaram. Mia sentiu frio, apesar da sala estar quente. O que quer dizer? O bosque protege-se a si próprio. Sempre protegeu. As árvores crescem onde as fumarolas vulcânicas libertam gases das profundezas da terra. Enxofre, dióxido de carbono, outras coisas. O próprio ar pode matar-te se não conheceres os caminhos seguros. Júlia sorriu sombriamente. Nós e eu aprendemos esses caminhos quando éramos crianças. Ele esculpiu 7 apitos antes de deixarmos a Sicília. Um de cada árvore. Só sei de 3 que sobreviveram. O teu? O meu? Ela tocou o crucifixo na parede e um enterrado com o nosso pai. Podes levar-nos lá? Alessandro perguntou. Ao bosque. Por quê? Para que possas colher a madeira como todos os outros que tentaram. A voz de Júlia tornou-se aguda. As árvores são sagradas. Elas crescem dos ossos da terra. Não foram feitas para serem cortadas por lucro. Não por lucro. A voz de Aleandro suavizou-se. Para o meu filho. Ele acenou para Mia, que tirou o apito e soprou suavemente. O som encheu a pequena sala. O rosto de Luca transformou-se, os seus olhos fecharam-se enquanto ele balançava ao ritmo que só ele podia perceber plenamente. Júlia observou e lágrimas escorreram pelas suas bochechas envelhecidas. As árvores chamaram por ele, sussurrou ela. Elas reconheceram algo nos seus ossos. Algo partido que elas querem curar. Ela levantou-se lentamente, com dificuldade. Eu vou levá-lo, mas você precisa entender que o bosque não é seguro. Os Moretos podem estar mortos nas cavernas ou podem estar à espera. E as próprias árvores, ela fez uma pausa. Elas não dão seus dons de graça. Elas exigem algo em troca. O quê? Mia perguntou. Júlia olhou para ela com olhos antigos. A verdade. As árvores cantam para o que está escondido dentro de você. Se você não conseguir encarar o que elas revelam, elas vão deixá-lo louco. É por isso que a igreja as temia. Alessandro levantou-se. Quando partimos? Ao amanhecer. Antes que o calor piore os gases, Júlia dirigiu-se a um baú e tirou um mapa desbotado. E reze para que os seus homens sejam corajosos. O bosque já reclamou almas mais fortes do que eles. Lá fora, o telemóvel de Marco vibrou com um alerta da equipa de vigilância da Sicília. Os reforços de Moretti chegaram. 12 homens armados, a caminho da região vulcânica.
A corrida pelo bosque tinha começado, e ninguém sabia ainda o que as árvores exigiriam como pagamento. Partiram antes do nascer do sol, quando o céu siciliano ainda estava manchado de roxo e a aldeia dormia. Júlia conduziu-os num Fiat surrado por uma estrada sinuosa de montanha que se transformou em terra batida e depois em nada. Alessandro insistiu que Danny ficasse para trás com 2 guardas num hotel seguro. E pela primeira vez, Mia não discutiu. As cavernas vulcânicas pareciam feridas na encosta. Aberturas escuras exalavam ar frio com cheiro de enxofre e terra antiga. Júlia movia-se com agilidade surpreendente para a sua idade, uma bengala numa mão e uma lanterna na outra. Fiquem perto, ela advertiu. Pise apenas onde eu piso. O caminho seguro é estreito. Marco e 4 outros guardas seguiram, com as mãos perto das armas. Alessandre caminhava ao lado de Mia, com Luca entre eles. Os olhos do menino estavam arregalados, mas sem medo, a mão apertando o apito que Júlia lhe dera de sua própria coleção, idêntico ao de Mia, esculpido com os mesmos padrões espirais. A caverna os engoliu por completo. Lá dentro, a escuridão era absoluta, exceto pelas lanternas que cortavam feixes fracos através do negro. Água pingava em algum lugar distante. O ar ficou mais quente, pesado com minerais e algo mais. Uma vibração baixa que Mia sentiu no peito antes de ouvir. As árvores, disse Júlia. Elas estão a cantar. Sabem que estamos a chegar. 20 minutos de caminhada cuidadosa por passagens estreitas levaram-nos a uma caverna tão grande que as suas lanternas não conseguiam encontrar o teto. E lá cresciam as árvores ressonantes, 7 troncos enormes, negros como obsidiana, com folhas prateadas que pareciam gerar a sua própria luz fraca. As suas raízes desapareciam nas fendas do chão de pedra, onde o calor vulcânico fazia o ar cintilar. As árvores moviam-se sem vento, os ramos balançando num ritmo que nada tinha a ver com a natureza. Lucas suspirou, realmente emitiu um som, o primeiro que Mia já tinha ouvido dele. Ele soltou-se e correu em direção à árvore mais próxima, com as mãos estendidas. Luca, espera. Alessandre lançou-se atrás dele. O rapaz pressionou as palmas das mãos contra a casca preta e ficou completamente imóvel. Os seus olhos reviraram, mostrando o branco. Luca! Gritou Mia, correndo para a frente. Mas então Lucas sorriu. As suas mãos começaram a mover-se contra o tronco da árvore, sentindo padrões invisíveis para todos os outros. Ele virou-se para o pai e sinalizou com os dedos trêmulos. Eles estão a falar. Todos eles. Eu consigo ouvir tudo. O rosto de Aleandro empalideceu. O que estão a dizer? Antes que Luca pudesse responder, Marco gritou da entrada da caverna. Contacto! O som do tiro ecoou pela caverna como um trovão. Marco mergulhou atrás de uma formação rochosa, enquanto as balas ricocheteavam nas pedras. Mia agarrou Luca, puxando-o para trás de um dos enormes troncos de árvores. Alessandro sacou uma pistola de debaixo do casaco. Claro, ele estava armado, e revidou em direção à entrada da caverna. A contagem. A voz de Vincent Moretti ecoou pela caverna. Você é previsível. Achou mesmo que eu deixaria você ficar com isso? Você nos seguiu. Alessandro respondeu, mantendo Luca e Mia atrás dele. Sua tia falou mais facilmente do que fingiu. A silhueta de Vincent apareceu na entrada da caverna, iluminada pelo amanhecer. Paulo Carbone não era o único que conhecia o caminho. Você só precisava da motivação certa. Júlia cuspiu. Eu não contei nada a eles. Não, mas sua vizinha contou. Depois de a convencermos de que estaria mais segura se a protegêssemos, Vincent riu friamente. Agora afasta-te das árvores, Alessandro. Isto é mais importante do que o teu filho surdo. Estas árvores valem milhões. Investigação médica, aplicações militares. Estás a pensar pequeno. Estas árvores não vão sair desta caverna, disse Alessandro. Então tu também não. Mais tiros foram disparados. Marco e os guardas entraram em ação, mas foram imobilizados. Vincent trouxe pelo menos 10 homens posicionados nas 2 entradas da caverna. O coração de Mia batia forte enquanto as balas passavam zunindo por cima deles, atingindo as árvores com um som semelhante ao de sinos tocando. Foi então que Luca fez algo impossível. Ele tirou o apito do bolso, levantou-se apesar das tentativas de Mia de mantê-lo no chão e levou-o aos lábios. Luca, não! Alessandre tentou alcançá-lo, mas o menino soprou com toda a sua força.
O som que emergiu não era apenas um apito. Era todos os apitos, todas as árvores, todas as frequências, tudo ao mesmo tempo. A própria caverna parecia gritar. As folhas prateadas das 7 árvores começaram a vibrar tão rápido que ficaram borradas. As aberturas vulcânicas abaixo delas liberaram rajadas repentinas de gás que rolaram pelo chão como neblina. Os homens de Vincent começaram a sufocar, cambaleando para trás. As vibrações das árvores se intensificaram, ressoando com algo profundo na terra. Estalactites começaram a cair do teto, batendo perto das entradas da caverna. "Recuem!" gritou Vincent, com voz em pânico. "Recuem!" Mas a caverna não tinha acabado. O chão tremeu. Uma das fendas vulcânicas perto da entrada entrou em erupção com vapor superaquecido, cortando a principal rota de fuga de Vincent. Os seus homens se espalharam, alguns recuando para outros túneis mais profundos, outros tentando escalar as rochas caídas. No caos, Marco agarrou Júlia e puxou-a para um local seguro atrás da posição de Alessandro. A velha senhora ria e chorava ao mesmo tempo. "As árvores lembram-se", ela ofegou. "Elas lembram-se do caminho. Elas lembram-se de nós. Elas reconhecem o rapaz." A vibração parou tão repentinamente quanto começou. Luca baixou o apito, balançando nos pés. Alessandro o segurou antes que ele caísse. "Ele está bem?" Mia começou a respirar. Apenas exausto, Alessandro olhou para a entrada da caverna, onde a retirada de Vincent havia deixado 3 homens inconscientes devido ao gás. Os outros fugiram. "Precisamos de nos mover agora, antes que eles se reagrupem." "Espere", disse Júlia, mancando até a árvore mais próxima. Ela tirou uma pequena serra da mochila, antiga, claramente feita para esse fim. "Se partirmos agora, eles voltarão. Eles destruirão tudo." "O que estás a fazer?" Mia perguntou. "A levar o que precisamos. O que as árvores oferecem. Vês?" Júlia apontou para onde o apito de Luca tinha tocado a casca. Um galho já tinha começado a rachar naturalmente, oferecendo-se. "Eles sabem por que estamos aqui, mas temos de ser rápidos." Marco ficou de vigia enquanto Júlia colhia cuidadosamente 3 galhos de árvores diferentes, cada um separando-se limpo, como se as árvores estivessem a ajudar. Ela embrulhou-os em pano com mãos reverentes. "Isto é suficiente", disse ela. "O suficiente para ajudar o rapaz, talvez outros, mas deixamos as árvores de pé. Elas precisam sobreviver." Uma explosão ecoou de algum lugar na rede de túneis. Os homens de Vincent tentavam abrir caminho de volta pela entrada desmoronada. "O tempo acabou", disse Marco. "Chefe, há uma segunda saída. É estreita, mas podemos conseguir." Eles correram por passagens que Júlia navegava de memória. A velha senhora movia-se mais rápido do que parecia possível. Atrás deles, gritos e tiros ecoavam, mas a distância tornava-os abstratos e irreais. Eles emergiram do outro lado da montanha assim que o sol surgiu no horizonte, pintando o Mediterrâneo de dourado e carmesim. Os seus carros estavam a 1,5 km de distância, escondidos num olival. Lucas mexeu-se nos braços do pai, fazendo sinais semanais. As árvores diziam: "Obrigado por ouvir." A voz de Aleandra estava áspera. O que mais elas diziam? A expressão de Luca ficou séria além das orelhas. Aquela mãe também precisa ouvi-las, que ela carrega algo quebrado que eles podem consertar. O sangue de Mia gelou. Ela pensou no avô, nos segredos que ele nunca contou, no apito que ela carregava sem entender. "O que isso significa?" ela sussurrou, mas Júlia já a olhava com olhos tristes e compreensivos. "Significa", disse a velha gentilmente, "que o teu avô não era apenas um entalhador de madeira. E a ligação da tua família a estas árvores é mais profunda do que tu imaginas." Atrás deles, a montanha roncava, seja pelos explosivos de Vincent ou pela raiva das árvores, ninguém sabia dizer. Eles tinham a madeira, mas as verdadeiras revelações estavam apenas a começar. O esconderijo ficava num penhasco com vista para o mar Terranean, isolado o suficiente para que os únicos sons fossem as ondas e as gaivotas. Alessandro era seu proprietário há anos, um lugar para desaparecer quando o mundo ficava muito perigoso. Agora, com os homens de Vincent Moretti a vasculhar a Sicília à sua procura, era o único refúgio que restava. Luca caíra num sono profundo no momento em que chegaram, exausto pelo que quer que as árvores tivessem tirado dele. Júlia cuidava dele, cantarolando canções antigas enquanto ficava de vigia.
Marco e os guardas patrulhavam o perímetro com as armas em punho. Isso deixou Alessandro e Mia sozinhos no terraço, enquanto o pôr do sol pintava o céu em tons de laranja-sangue e violeta. O teu filho disse algo na caverna, começou Alessandro com voz baixa, sobre ti carregares algo quebrado. As mãos de Mia apertaram-se na grade do terraço. O Mediterrâneo estendia-se diante deles, infinito e indiferente. Não sei o que ele quis dizer, e tu? Alessandro virou-se para ela pela primeira vez. A sua máscara cuidadosamente mantida tinha escorregado. Ele parecia exausto, quase vulnerável. Passei 3 dias observando-te com o meu filho. A maneira como te assustas quando as pessoas levantam a voz. Como verificas as saídas em todos os quartos. Estás a fugir de alguma coisa, Mia. Assim como eu tenho fugido do que aconteceu com Luca. Isso é diferente. Tu perdeste a tua esposa. Eu matei a minha esposa. As palavras saíram sem emoção. Brutais. Essa é a verdade que nunca disse em voz alta. Os médicos me deram uma escolha durante o parto. O coração dela estava a falhar. Eles podiam salvar ela ou o bebê. Não os dois. A voz dele falhou. Eu escolhi Luca. Eu escolhi deixá-la morrer. Mia prendeu a respiração. Alessandro. Ela implorou-me. Com as suas últimas palavras conscientes, ela implorou-me para salvá-la. E eu olhei para o monitor que mostrava os batimentos cardíacos do meu filho. E eu disse, não. Ele voltou-se para o mar. Quando me disseram que ele era surdo, pensei que fosse um castigo. A maneira de Deus me mostrar que eu tinha feito a escolha errada, que eu troquei uma vida plena por uma vida destruída. O Lucas não está quebrado, disse Mia com veemência. Agora sei disso, mas durante 6 anos, sempre que olhava para ele, via o meu fracasso. Não um filho, mas uma lembrança do que destruí para o trazer ao mundo. Aleandro cerrou os punhos. Financiei aquela ala do hospital na esperança de equilibrar a balança. Contratei especialistas pensando que poderia consertar o que destruí, mas nada funcionou. Nada o tocou até o apito. Até você, Alessandro, olhou para ela. Você o vê como uma pessoa, não como um problema a ser resolvido. Você não se intimida com o silêncio dele nem o trata como uma deficiência. Você apenas o vê da maneira que a mãe dele o veria. Lágrimas queimavam os olhos de Mia. Ela teria sido melhor do que eu, talvez. Mas ela se foi e você está aqui, e meu filho confia em você mais do que jamais confiou em alguém, exceto em mim. Talvez mais. Ele fez uma pausa. Então, preciso saber do que estás a fugir, Mia. Porque aconteça o que acontecer com os moretos, com estas árvores, preciso saber que estás completamente conosco. Sem mais segredos. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las, puxadas pela honestidade crua da confissão dele. O meu avô não se limitou a deixar a Sicília. Ele fugiu. A voz de Mia tremia. Encontrei cartas depois que ele morreu. Ele deveria se casar com uma rapariga de Castellammare, um casamento arranjado para unir as famílias. Mas ele amava outra pessoa, uma mulher da família Moretti. Alessandro ficou muito quieto. Quando ele recusou o casamento, eles vieram atrás dele. Espancaram-no tanto que ele quase morreu. A mulher que ele amava, Bianca Moretti, ela ajudou-o a fugir, colocou-o num barco para a América, mas a família dela descobriu. As lágrimas de Mia escorreram. Mataram-na, fizeram parecer um acidente, mas todos sabiam. O meu avô passou a vida inteira carregando essa culpa. Ele esculpiu aqueles apitos nas árvores ressonantes porque acreditava que, se pudesse fazer algo bonito daquele lugar amaldiçoado, talvez a morte dela tivesse algum significado. Os Moretti. Alessandro respirou. É por isso que Vincent é tão obcecado pelo bosque. Não se trata apenas de dinheiro ou poder. É vingança. Mia concluiu. Vingança geracional contra a minha família. Quando os homens de Vincent começaram a perguntar sobre as árvores, alguém deve ter se lembrado da velha história. Percebeu quem eu era. E agora estás comigo. Alessandro Vitali, o maior rival dos Moretta. O riso de Alessandro era amargo. Pintamos alvos nas nossas costas. Ficaram em silêncio enquanto o sol se punha no horizonte, deixando-os num crepúsculo azul. Devo ir, disse Mia finalmente. Pegue Danny e desapareça. Foi o que o meu avô fez. É isso que você quer? Quero o meu filho em segurança. Quero que Luca tenha a chance de uma vida normal. Quero que a voz dela se quebre. Quero parar de fugir.
Estou tão cansada de fugir. Alessandro aproximou-se e, pela primeira vez desde que ela o conhecera, estendeu a mão e pegou a dela. O seu toque era quente, sólido, real. Então fique, disse ele. Ajuda-me a lutar contra a floresta. A Dora Patel acha que pode sintetizar a frequência, criar um dispositivo que ajude Luca a ouvir permanentemente. Mas isso levará tempo e os moretos não vão parar de vir. Por que te importa se eu fico? Tu podes proteger Lucas sem mim, porque o meu filho precisa de ti. E porque Aleandro cerrou os dentes? Porque passei 6 anos a culpar-me, fechando-me, construindo muros tão altos que ninguém poderia alcançar-me. Então tu entraste naquele hospital com um assobio e derrubaste todos eles. Fizeste-me lembrar como é sentir esperança. Mia olhou para ele, esse homem perigoso com mãos cuidadosas e olhos assombrados, e percebeu que estava a apaixonar-se. Estava a se apaixonar-se desde o momento em que o viu segurar o filho naquela caverna, protegendo-o com o próprio corpo. As árvores, ela sussurrou. Luca disse que eles queriam curar algo quebrado em mim. Talvez fosse isso que eles queriam dizer. Aprender a ficar em vez de fugir. Ou talvez, disse Alessandro suavemente, eles soubessem que eu também precisava de cura. E enviaram-te para fazer isso. Lá dentro, Luca chamou, não com a voz, mas batendo na janela ritmicamente. Mia tinha lhe ensinado o sinal para voltar. Alessandro e Mia viraram-se juntos para ver o menino a fazer sinais através do vidro. Fiquem os dois. Por favor, fiquem. E naquele momento, contemplando o mar que separava e ligava as suas famílias às gerações, fizeram uma promessa silenciosa. Deixariam de fugir, lutariam. E fosse o que fosse que os moretas trouxessem, enfrentariam juntos. A questão era se isso seria suficiente. 3 semanas depois, Nova York parecia um mundo diferente. O sol da manhã entrava pelas janelas da cobertura de Aleandro, iluminando o equipamento de laboratório que tinha transformado a sua sala de jantar formal em algo saído de um filme de ficção científica. A doutora Patel trabalhava ao lado de 2 engenheiros acústicos rodeados por computadores que analisavam os padrões de frequência da ressonância da madeira. Os galhos que Júlia lhes tinha dado estavam num recipiente selado, com os seus veios escuros ainda parecendo pulsar com luz interna. Estamos perto, disse a Dora Patel, ajustando os óculos enquanto estudava a forma de onda no ecrã. A frequência oscila num padrão que imita o tempo neural. Não é apenas som, é uma linguagem que o sistema nervoso compreende instintivamente. A Alessandra observava da porta, com Mia ao seu lado. Eles tinham desenvolvido uma parceria fácil nas últimas semanas. Reuniões estratégicas que se transformavam em conversas até tarde da noite, refeições partilhadas com os rapazes, momentos em que as suas mãos se tocavam e nenhum dos dois se afastava. Quão perto? Perguntou Alessandro. Podemos começar o primeiro tratamento hoje. Mas, Alessandro, a expressão da doutora Patel ficou séria. Isto não é uma cura. É mais como um ajuste. Usaremos aparelhos auditivos modificados que emitem a frequência de ressonância constantemente, treinando o córtex auditivo de Luca para processar sons normais. Pode levar meses, talvez anos, mas vai funcionar. As simulações são promissoras. O cérebro dele já está a responder aos apitos. Isso apenas amplifica e refina essa conexão. Ela segurou um pequeno dispositivo, não maior do que um aparelho auditivo padrão. Incorporamos lascas microscópicas da madeira ressonante no circuito. Deve manter a frequência indefinidamente. Mia apertou a mão de Alessandro. Vamos contar a ele. Eles encontraram Luca no pátio com Danny. Os 2 meninos brincavam com uma bola de futebol. Nas últimas semanas, eles se tornaram inseparáveis. Danny ensinava Luca os jogos que as crianças ouvintes jogavam. Luca ensinava Danny a ver o mundo através de diferentes sentidos. Luca Alessandro sinalizou. O Dr. Patel está pronto. O rosto do menino se iluminou com esperança e medo em igual medida. Ele sinalizou de volta. Vai doer? Não, Piccolo, vais apenas usar isto. Mia mostrou-lhe os aparelhos auditivos modificados. São como óculos, mas para os ouvidos. Luca acenou lentamente com a cabeça e olhou para Danny. O amigo fez-lhe um sinal de positivo com os 2 polegares. O procedimento demorou menos de 1 hora. Ajustar os aparelhos, calibrar a frequência, fazer microajustes com base no feedback neural de Luca.
Quando o Dr. Patel finalmente os ativou, todos prenderam a respiração. Os olhos de Luca arregalaram-se. As suas mãos voaram para os aparelhos, tocando-os suavemente. Alessandro ajoelhou-se diante do filho. Luca, consegues? Eu ouço-te, sussurrou Luca, com a voz enferrujada pelo desuso, mas inequivocamente clara. Papá, eu ouço-te. A compostura de Aleandro desmoronou-se. Ele puxou Luca para os seus braços, os ombros a tremer com 6 anos de dor, culpa e alívio finalmente libertados. Repete, por favor, repete. Eu ouço-te, papá, eu ouço-te. Mia virou-se, lágrimas escorrendo pelo rosto. Dani abraçou a sua cintura, chorando também, embora não compreendesse totalmente o motivo. A doutora Patel documentou tudo silenciosamente, os seus próprios olhos molhados por trás dos óculos. Naquela tarde, enquanto Luca explorava o novo mundo dos sons, rindo das piadas de Danny, ouvindo música, perguntando o que era cada ruído, o telefone de Aleandro tocou. Era Marco. Chefe, temos novidades. A polícia de Nova York acabou de invadir 3 propriedades de Moretti. Vincent foi preso. Aleandro ergueu as sobrancelhas. Por que acusações? Aquisição ilegal de terras na Sicília, entre outras coisas. Parece que alguém enviou às autoridades documentação detalhada sobre fraudes imobiliárias, violações ambientais e ligações com os homens que morreram nas cavernas vulcânicas. Marco fez uma pausa. Fonte anônima. Muito completa. Alessandra olhou para Mia, que observava inocentemente os meninos brincarem. Ela passou bastante tempo no seu portátil nas últimas 2 semanas, alegando que estava a organizar a história da família. Quão detalhada? Perguntou Alessandro. Detalhada o suficiente para que o governo italiano reclame as terras ao redor do bosque, designando-as como sítio arqueológico protegido. Não é permitido nenhum desenvolvimento, disse Marco com um tom divertido na voz. Quem compilou este ficheiro sabia exatamente quais as provas que mais prejudicariam os Moretta. Interessante, disse Alessandro calmamente. Mantenha-me informado. Ele aproximou-se de Mia, que observava os filhos. Não sabe nada sobre denúncias anônimas às autoridades, pois não? O sorriso de Mia era inocente. Eu? Sou apenas uma enfermeira. Uma enfermeira que por acaso tem uma extensa documentação das cartas do seu avô. Cartas que mencionam as atividades ilegais dos Moretta em Castellammare, que remontam a décadas. O meu avô era muito detalhista na sua correspondência. Mia concordou. Parecia uma pena deixar toda essa informação ir para o lixo. Alessandro riu-se. Riu-se genuinamente pela primeira vez em anos. És assustadora. Sabes disso. Aprendi com o melhor. Ela virou-se para ele. Além disso, disseste que lutamos juntos. Só escolhi uma arma diferente. Lembra-me de nunca te subestimar. Tarde demais para isso. Ao cair da noite, reuniram-se no pátio. Alessandro, Mia, Luca, Danny e os funcionários da casa que se tornaram família nas últimas semanas. Marco trouxe vinho e cidra espumante. Alguém ligou a música. Luca ouviu a sua primeira canção. Agarrou a mão do pai e depois a de Mia, puxando-os para junto dele. Dancem, disse ele com palavras ainda pouco praticadas, mas perfeitas. As árvores disseram que as famílias deveriam dançar. As árvores disseram isso? Perguntou Alessandro, divertido. Elas mostram-me coisas. Nos sonhos, a expressão de Luca ficou solene além das orelhas. Elas disseram que a mamã ficaria feliz por você finalmente ter deixado de estar triste. A garganta de Alessandro apertou-se. Ele olhou para Mia, essa mãe solteira feroz que entrou na sua vida com um apito de madeira e derrubou todas as barreiras que ele construíra. Dança comigo? Perguntou ele suavemente. Mia pegou na sua mão. Só se prometer não pisar os meus pés. Sem promessas. Eles balançaram ao som da música enquanto os meninos brincavam, e Marco fingiu não olhar. A cidade se estendia ao redor deles, perigosa, complicada, cheia de ameaças que nunca desapareceriam completamente. Mas ali naquele momento, eles tinham algo mais poderoso do que qualquer arma no arsenal de Aleandro. Eles tinham uma família encontrada, forjada e conquistada. O riso de Luca ecoou. O som que Alessandro esperou 6 anos para ouvir, enquanto Dani sussurrava algo ridículo em seu ouvido. A ressonância com os dispositivos brilhava na luz que se esvaía, ainda cantando sua frequência impossível, ainda conectando o menino a um mundo do qual ele havia sido excluído. O que você está pensando? Perguntou Mia contra o ombro de Alessandra.
que minha esposa teria gostado de você, que você deu ao meu filho algo que eu nunca pude dar. A crença de que ser diferente não é ser defeituoso. Tu também lhe deste isso. Só precisavas de ajuda para ver isso. Nós formamos uma boa equipa. Formamos mesmo. Oemia afastou-se para olhar para ele. Então, o que acontece agora? Alessandro olhou para Marco, que acenou levemente com a cabeça. A ameaça não tinha acabado. Nunca acabaria no seu mundo. Mas estava controlada, sob controle. Agora, disse Alessandro, puxando Mia para mais perto. Vivemos, protegemos o que construímos e ensinamos aos nossos filhos que família não tem a ver com sangue, audição ou perfeição. Tem a ver com escolher ficar quando fugir seria mais fácil. O teu avô teria aprovado, sussurrou Mia. O teu também, acho eu. Acima deles, as primeiras estrelas apareceram no céu de Nova York. Em algum lugar da Sicília, as árvores ressonantes ainda cantavam no seu bosque vulcânico, agora protegidas por leis e segredos. E numa pequena casa amarela com persianas azuis, Júlia ergueu uma taça de vinho aos fantasmas e sussurrou o seu agradecimento. O apito tinha feito o seu trabalho, mas a verdadeira magia, do tipo que curava corações partidos e construía famílias a partir de estranhos, era toda humana. Era toda deles. E estava apenas a começar.